Estamos de volta e quero saber se fui claro na minha explicação no primeiro bloco. Para mim, absolutamente. De certo, não, quando eu quis lhe perguntar, eu não iria misturar a natureza teologal dos fatos. A pergunta é muito simples, mas o senhor já explicou. Se pelo fato de não encontrarmos no Êxodo tamanha historicidade do modo como ele nos é apresentado, se isso não causaria contradição para a nossa fé pascal, cristã pascal. Nossa fé pascal Porque, não por exemplo, é absolutamente... a estrutura da Páscoa nós pegamos do Êxodo. Sim, mas para que a estrutura da Páscoa seja pega, não é preciso que tenha acontecido lá. Você pode pegar o texto e aplicá-lo, porque o importante é o que aconteceu historicamente. É a única Páscoa definitiva que é de nós Jesus, teremos no dia da nossa morte. Aí é a saída definitiva e para sempre deste mundo aqui e a entrada na eternidade. Foi o que Cristo fez. Enquanto essa Páscoa, que a igreja chama Dies Natalis, o dia do Natal de cada um, enquanto esta Páscoa não se der, enquanto peregrinarmos e formos inquilinos deste mundo aqui, libertações, como eu expliquei, podem existir e queira Deus existam diversas. Atenção, boas libertações, libertações para o bem, não para a libertinagem. Elas podem existir, mas elas todas devem, se você é cristão, passar pelo filtro da morte e da ressurreição de Jesus. E é lá, nessa Páscoa, dessa Páscoa, que elas tomam todo o seu valor. Mas quando o senhor fala que as nossas libertações, que são provisórias, têm que necessariamente passar pelo filtro da morte e ressurreição de Jesus, o povo pode intuir. Isso acontece na missa. A missa, não é? Na missa. A morte e a ressurreição de Jesus. Você é só que todo dia a gente celebra a missa. Só que você é convidado a fazer a sua Páscoa junto com a Páscoa de Jesus. Isto é, pedir um elevador. Sim. Ou uma carona no elevador. Também o elevador é ele. Também o mistério pascal que por hora celebramos, por estar condicionado ao tempo e o espaço, não que ele tenha um caráter provisório, mas nós somos provisórios diante do mistério. Nós estamos no tempo e Deus nos quer no tempo enquanto estivermos aqui e nos respeita no tempo. E para acontecer o definitivo, a libertação definitiva, a gente vai ter que morrer. Só com essa morte. Só com essa. Se você crê na vida eterna, se você crê no céu, para ser bem popular, você terá a sua libertação naquele momento. Ali não precisará de mais nenhuma. Agora, espero que você tenha tido muitas libertações provisórias que, de certo modo, preparam a definitiva. Santo Agostinho tem uma fala muito bonita a respeito disto. A nossa Páscoa, no dia de Páscoa, na Páscoa anual, nós celebramos a Páscoa do Cristo. Isto é, a sua passagem, não a minha, a dele, da morte para o Pai, para a vida eterna. E as nossas? Enquanto estivermos neste mundo, diz Santo Agostinho, nós só podemos passar do mal, do pecado, para a graça. Enquanto estivermos aqui, nada é definitivo. Agora, para quem fez estas Páscoas ao longo de sua vida, pode esperar que a última seja gloriosa também. Ô padre, mas essa afirmação, ela não é um pouco precipitada? Em que sentido? Isto é,
Só para aqueles que teve na vida libertações é que poderá ter um triunfo. Porque o Evangelho nos diz que pode ser que haja uma... O que não tem De valor fato. crístico na sua vida é lixo. É lixo que fica para trás. O Mas- que Deus não reconhecer em você como crístico, ou que Cristo não reconhecer em você como algo dele, fica para trás. Mas, dando um exemplo concreto para o nosso telespectador, suponhamos que uma vida que nunca quis se encontrar com Cristo e por isso nunca experimentou nenhuma liberdade, ainda que provisória, é óbvio. Num momento de dor, num leito hospitalar, por exemplo, não pode receber uma luz profunda Pode. de Deus e... Perfeitamente pode. Eu só diria que não abuse, porque tudo tem limite, não é? Pode acontecer e pode não acontecer também. E o que eu falei é Sabe, mais extraordinário, né? Outro dia eu estava assistindo um filme nas redes sociais sobre o fim de Eichmann. Sabe quem foi Eichmann? Não. Foi o grande intelectual da solução final dos judeus na última guerra, das câmeras de gás. Ah, sim. O mentor? Não. Foi É? o que? A inteligência de tudo aquilo. Eichmann. Interessante, Hitler nunca assinou essas coisas. Ele se protegia bem. Sabia, mas não assinava pessoalmente. Sabe? Bem, quando acabou a guerra, diversos nazistas de alta patente fugiram e muitos deles vieram parar aqui na América Latina. Eichmann foi parar na Argentina por volta de 45, 46. Em 1960, o Mossad, o serviço secreto de Israel, o descobriu lá. Através de uma ação que até hoje não compreendemos bem, foram até Buenos Aires com um avião, pegaram, sequestraram o Eichmann, colocaram dentro do avião e o levaram para Israel, para ser julgado lá. Israel é um país que não tem pena de morte, até hoje, mas o parlamento se reuniu para criar uma única pena de morte, a de Eichmann. O julgamento levou 2 anos e foi inteiramente filmado. E ele foi condenado à morte pela forca. No momento em que estava subindo na forca, já com a corda no pescoço, mas não ainda iniciada a execução, alguém perguntou para ele se ele queria dizer uma última palavra. Ele disse: quero. Pode dizer, eu não me arrependo de nada do que fiz. Que horror. Que maldade. Está vendo? Essa foi sua última palavra. Irracionalidade ao extremo, porque hoje até os irracionais têm um instinto bom, muitas vezes. Isso tudo para indicar que como fala São Paulo na carta aos Gálatas, com Deus não se brinca, não é? De Deus não se zomba. Nossa, que maldade. Pois é. Aí está. Foi salvo? Vamos dizer. Escatologicamente é um problema. É. A igreja não te proíbe colocar ninguém no inferno, não. Ela não põe. Mas não te proíbe dizer que tem gente lá dentro, não. É. E há figuras na história que, venhamos e convenhamos, causam uma certa dificuldade. Hitler no céu, não sei, por exemplo. É. Bem, foi bem claro tudo que eu expliquei aqui? Sim, mas devemos continuar um pouco mais no Êxodo, ao seu ver. Há outras lições. Não estamos no fim Sim, do Êxodo, não. sim. Estamos, eu falei do que se pode reter historicamente e o mais importante é a mensagem. E esta está. Aonde houver uma verdadeira libertação, lá está a mão de Deus. E onde isto aconteceu, de maneira plena, total e definitiva?
na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Esta é histórica, a morte de Cristo foi histórica, e esta nós celebramos. O pano de fundo da morte do Cristo foi a celebração pascal judaica. Mas nós não celebramos a Páscoa judaica. Paulo já diz na carta 1 aos Coríntios, capítulo 5, celebremos a festa não com o velho fermento, mas com o fermento da bondade e da lealdade, da verdade. Certo? É assim que nós celebramos a nossa Páscoa com Cristo. Os judeus não aceitam esta intervenção definitiva, portanto, para eles ainda continua a ter valor normativo o texto do capítulo 14 do livro do Êxodo. Do Êxodo, sim, sim. E agora, sem templo, onde que eles realizam essa Páscoa, no caso dos judeus? Não, eles celebram. A Páscoa não é mais celebrada com animais. Sim. Isso não, acabou. Mas ela é comemorada pelas casas. Comidas. Tem a refeição pascal, tem tudo. Tem todo um ritual vivido em família, não mais no tempo que não existe mais. E também só existia para os judeus que viviam na Palestina, né? Para aqueles que viviam na diáspora, tanto antes quanto na época de Cristo, não existia mais. Muito bem. Bem, nós temos que finalizar o nosso programa. Espero que esteja sendo claro e entendido por todos. Muito obrigado e até o próximo domingo. A você e a sua família, uma abençoada semana, um bom domingo. Esperamos por você no nosso próximo encontro aqui no Páginas Difíceis da Bíblia.